Vamos abrir a nossa Bíblia? Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, Colossenses 1, a partir do verso 3. Vamos juntos ler a palavra do Senhor, vamos lá? Podemos ficar de pé, queridos, para a gente ler a palavra juntos aí? Amém? Glória a Deus. Vamos juntos? Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo comeu hoje, aleluia, alimentou. Verso 4. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria. Vai acontecer isso em 26, amém? Fala assim, 26, vamos transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, amém? Muito mais, verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, aleluia, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, para em todas as coisas ter a primazia. Foca nesse versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça do corpo? É Jesus, está falando de Cristo. Paulo está fazendo menção, uma revelação linda a respeito de Jesus, e ele diz que Jesus é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, nós vamos ressuscitar com ele no último dia, para em todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, terá primazia, para que em tudo ele fosse o primeiro. Ele é o primeiro. Verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse
toda a plenitude. Até aí tá bom. Pai, obrigado pela tua palavra e nessa meditação que o Senhor nos dê crescimento através da palavra viva, poderosa, e eu sei que é através da tua palavra que o Senhor entrega ao seu povo também a milagre, o fortalecimento espiritual. E queremos declarar nesse primeiro culto de 26, que entregamos a Ti nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossas forças, todo entendimento, até porque tudo que recebemos vem do Senhor. Nós queremos entregá-lo a Ti nesse 1º de janeiro de 26, em nome de Jesus, para que em tudo o Senhor seja o primeiro, em tudo Tu tenhas a primazia, em nome de Jesus. E a igreja viva diz: amém. Podem sentar, meus amados, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre primícias, sobre essa ideia do primeiro. Primícias não são apenas uma oferta. Quando a gente pensa em primícias, muitas vezes associamos a ideia de uma oferta. Mas eu queria ampliar com você essa ideia de primícias. Esse é um princípio poderoso espiritual. Revela, fala comigo, prioridade, fé e honra. Quando nós estamos falando de dar a Deus o primeiro em tudo, nós estamos envolvendo um princípio que fala de prioridade. Prioridade fala de valor. Aquilo que nós priorizamos é aquilo que a gente realmente acha importante. Você prioriza o seu trabalho, você prioriza, seu horário de almoço, talvez você prioriza o seu futebol, algumas pessoas priorizam o seu lazer, priorizam a sua academia, e tudo isso fala de um valor. Quem valoriza o seu trabalho está dizendo, olha, o trabalho é importante para mim, eu preciso suprir a minha casa. Se você é muito fiel à sua academia, aleluia, já, como nós, você está dizendo, não, saúde para mim é importante, e nessa época começam as promessas, de academia, aleluia. Dedê, você está me devendo, fião? Se eu ficar fracote, eu vou dizer que a culpa é sua, viu? Aleluia. Então, aquilo que você prioriza fala do teu valor. A você dá prioridade. Domingo eu levo a família na igreja, porque prioridade para mim é a minha família estar lá recebendo de Deus, estar servindo ao Senhor. Isso fala de um valor que nós carregamos. Por isso que a ideia de primícia, ela é importante porque fala exatamente do valor. Agora, primícia não apenas tem a ver com a questão da prioridade, mas no caso espiritual, quando rendemos a Deus a prioridade, isso fala também da nossa fé. Quantos creem que Jesus é o seu Salvador? Que Jesus é o amado da sua alma, que Jesus ele é a razão da nossa vida, razão do nosso respirar, amém? Se o marido chega e fala para a esposa, meu amor, você é a razão da minha vida, ela vai dizer, olha, então se eu sou a razão da sua vida, me trata bem, dá prioridade para mim, aleluia? A esposa também pode dizer, na terra, claro, não vamos espiritualizar, claro, a razão da nossa vida é Jesus, mas na terra, enquanto estamos aqui, aleluia, você é a razão da minha vida. Às vezes pode ser da boca para fora, porque não dá cuidado, não dá atenção. Então, quando você fala que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, quando nós confessamos que Ele é a razão de tudo, como diz o apóstolo Paulo, Ele é o princípio, Ele é o fim, nele reside toda a plenitude de Deus, ou seja, em Jesus mora todas as qualidades, toda a glória de Deus está em Jesus. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Você vai ter com exatidão quem é o Deus que nós servimos.
Então, quando nós falamos tudo isso, a nossa vida, a nossa prática diária deve manifestar essa fé. Amém? Betinho, pode baixar um pouquinho, está muito estridente aqui, aí se eu for falar um pouco mais alto, os irmãos vão sofrer no ouvido. Então preste atenção. Primícia fala comigo sobre prioridade, sobre fé. Fala comigo, prioridade, fé e honra. A palavra honra significa fazer distinção. Honra, honra. Nós cristãos somos chamados a estabelecer um padrão de honra. Honra nos nossos relacionamentos, honrando as pessoas, honrando a família, honrando os irmãos da fé, honrando o trabalho, honrando o nome de Jesus. A palavra honra é fazer distinção, fazer diferença. É você dizer, não, isso aqui eu vou dar um tempo especial, eu vou investir algo de especial nisso, porque eu quero honrar, eu quero fazer a diferença. Quando nós presenteamos alguém, você necessariamente não está presenteando alguém porque a pessoa precisa daquilo, né? Tem pessoas que às vezes linkam a ideia de presentear alguém a suprir uma necessidade. Não, presentear vai muito além. Presentear fala de honra. Você já pensou em comprar um presente de aniversário para quem tem tudo? É uma dificuldade, né? Você pensa assim, o Johnny faz aniversário, o que eu vou dar para um homem rico como esse? Amém, aleluia. Que você pensa assim, cara, como é que é? Como é que eu vou abençoar essa pessoa? Porque a gente associa presente a algo que a pessoa está precisando. Então, se ela não está precisando de nada, eu falo assim, nem vou levar nada, porque essa pessoa já tem tudo mesmo. Mas presente não tem a ver com necessidade, tem a ver com honra. Você está dizendo, você é especial para mim, eu estou trazendo algo para você, não é porque, não sei se você precisa ou não precisa, mas é para declarar que para mim, você é alguém importante, você faz diferença na minha vida. Ofertamos ao Senhor. A nossa oferta, como efeito colateral, vamos dizer assim, paga a luz, o diesel, o aluguel do prédio, as demais ações da igreja. Esse é o objetivo dos dízimos e das ofertas. Mas o objetivo principal é honra ao Senhor. Agora, Deus precisa das nossas ofertas? Obviamente que não, Ele é Deus imutável, né? Deus não muda com as nossas ofertas, Ele continua sempre sendo Deus, mas nós não honramos ao Senhor porque Ele precisa de algo, nós honramos ao Senhor porque nós precisamos dEle, porque Ele é Senhor da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Fala comigo, primícia, fala de prioridade, de fé e de honra. Então, aonde Deus é o primeiro, Ele governa o restante. Esse é o princípio. Aonde Deus é o primeiro, porque primícia, como fala de prioridade, essa prioridade vai governar a sua vida. Qual é o assunto que domina? Você já parou para pensar assim? Qual é o assunto que mais sai dos meus lábios? Qual é a conversa que mais marca a minha vida? De repente você pode fazer essa pesquisa com as pessoas à sua volta, né? Quando você pensa em mim, o que vem na sua mente? Nas minhas conversas, o que mais sobressalta para você? Talvez isso fale de prioridade. Talvez quando as pessoas sentam com você, elas vão saber tudo sobre política. Talvez quando as pessoas sentam com você, elas vão saber tudo sobre o futebol. Os meus assuntos, nas nossas conversas, estão falando também dessa honra e dessa prioridade. E aquilo que tem governado a minha vida. Se Deus é prioridade, Ele vai governar a nossa vida. E Ele vai ser assunto das nossas conversas. Jesus não vai ser um assunto esporádico. As coisas de Deus não vai ser um assunto aleatório. Não tem jeito, vai sair com naturalidade da nossa vida, amém?
Às vezes as pessoas falam assim, não vamos discutir aqui. Vamos, vida espiritual, religião, não se discute, né, e tal. Vamos separar aqui os assuntos. Não tem como separar, porque para o espiritual tudo é espiritual. Aonde eu vou ter que levar Jesus junto comigo. Amém, irmãos? Fala assim, aonde eu vou, Jesus vai comigo. O Espírito Santo vai com você. Vamos ver Mateus 6,33. O que diz lá? Sem olhar na Bíblia, esse você sabe decor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primícias. Primeiro, buscai em primeiro lugar. Ou seja, a ideia de primeiro é... esqueci que tinha culto hoje. Esqueci que tinha reunião hoje. Porque não era prioridade. Prioridade. Primícia, primeiro. Fala assim, primeiro. Não a sobra. É o primeiro. Primícia não fala de sobra. Primícia fala assim, do melhor. Primícia fala do melhor. Deus não disputa o lugar. Ele simplesmente ocupa o primeiro lugar. É muito ruim quando a gente percebe que na nossa vida, Deus está sempre como se estivesse disputando um lugar de atenção. E a gente se sente meio até que cobrado, né? Porque a gente conhece a palavra e você pensa assim, caramba, uma semana eu não li a Bíblia. Uma semana eu não orei. Uma semana um mês eu não fui no culto. Às vezes a gente lida com isso como se Deus estivesse precisando da gente, né? Deixa eu ler a Bíblia para Jesus ficar um pouquinho mais alegre. Deixa eu né, fazer uma oração aqui, porque senão Deus entra em depressão. Não é essa a ideia. Deus não disputa lugar. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é. E quando colocamos Deus no início, alinhamos todo o caminho. Fala assim, quando Deus é a minha prioridade, todo o caminho é alinhado. Quem honra Deus primeiro, não vive no aperto depois. Fala assim, em 2026, Deus, o seu reino vai ser prioridade, vai ser primícia. Primícias têm uma origem, as primícias dos primeiros frutos, trarás à casa do Senhor, Êxodo 23:19. O agricultor na antiga aliança entregava antes de ver toda a colheita. Primícias estão dizendo, confio em Deus para o que ainda virá. Quando você dá prioridade para o Senhor no início da tua semana, num culto de domingo, você está dizendo, eu estou entregando a primícia, porque eu creio que a minha semana está guardada, abençoada, não preciso ficar ansioso, estou buscando a Deus por antecipação, e isso vai determinar muita coisa na nossa vida em nome de Jesus. A Bíblia fala que Abel entregou os primeiros frutos, ou seja, o melhor ao Senhor. Então primícias não depende do que sobra, mas depende da minha fé. O fato de eu acreditar que quando Deus e as coisas de Deus são prioridade para a minha vida, eu não preciso me preocupar com as demais coisas, porque eu sei que haverá um cuidado do Senhor quando priorizamos o reino. Afinal, nós temos uma promessa de que primícias liberam provisão. Fala comigo, primícias liberam provisão. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Coloca aí para mim, querido, na tela. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com o quê? E com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? Os primeiros frutos. Honra ao Senhor com os teus bens. Veja, não é ou.
honra o Senhor com os teus bens ou com as primícias? Não, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual é a promessa? E se encherão. Alguém acredita numa promessa da palavra de Deus? Tem promessa, tem promessa. Quando nós falamos do dízimo, o dízimo tem a ver com primícia. O dízimo tem a ver, o meu primeiro investimento da minha semana, do meu mês, quando eu recebo o meu salário, o prolabore, o lucro da empresa, o primeiro investimento é do Senhor. É prioridade, é casa de Deus. Por isso Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. Não damos para receber, nós damos porque confiamos que Deus é o nosso grande supridor e que tudo vem dele. Ah, tem crente aqui hoje? Fala assim: Jesus, a maior de todas as primícias. 1 Coríntios 15:20 vai dizer que Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro e com Ele virão todos aqueles que já partiram com Cristo. A Bíblia usa essa expressão dormir para aqueles que partiram com o Senhor e não morte, porque essa é uma realidade espiritual. Dormimos aqui e acordamos na eternidade em nome de Jesus. Deus entregou o primeiro para salvar muitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, o melhor. Quando pensou na nossa salvação, Ele nos deu o melhor. E a partir da cruz, Jesus deixa de ser o primeiro, o primogênito, o unigênito, para ser o primogênito. Até a cruz, Jesus era o único filho de Deus, mas depois da cruz, ele passou a ser primogênito, o mais velho de muitos filhos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas veja só, até o próprio Deus, quando ele coloca Jesus, ele entrega o primeiro, ele recebe muitos filhos. Se Deus nos deu o melhor, como não o honraremos com o nosso primeiro? Colossenses 1,18, o texto que nós lemos, Colossenses 1,18, para que em tudo, fala comigo, em tudo, Ele tenha a primazia. Jesus deve ser o número 1 em toda a sua vida. Vamos levantar a mão e dizer isso comigo? Vamos lá, diga assim: Senhor Jesus será o primeiro em todas as áreas da minha vida. Amém? Quando pensamos em priorizar o reino, Deus, as pessoas logo pensam: o pastor já vai falar de dinheiro, de finanças. Mas não é apenas de finanças. As finanças é apenas um pedaço, né? Talvez o menor de todos. O mínimo que podemos fazer é entregar ao Senhor as nossas primícias, a nossa oferta, o nosso dízimo. Isso está indicando, obviamente, a prioridade do nosso coração. Aquilo que de fato é importante para a nossa vida. Você não põe dinheiro em qualquer coisa. Ninguém sai por aí dando dinheiro em qualquer lugar. Quando nós falamos de dízimos, de ofertas, de entregar o primeiro fruto do teu trabalho, você está dizendo que ele é a sua prioridade. E as finanças falam muito a respeito disso. Então, colocar Deus primeiro nas finanças é uma parte da ideia de prioridade para Deus. Segundo, dá prioridade para Deus no tempo. A primeira pessoa que nós devemos falar do nosso dia, a primeira pessoa, acordar e falar com o Senhor, é prioridade de tempo. Ele é prioridade. Vou começar a minha semana. 1 Coríntios 16, Paulo diz: no primeiro dia da semana, quando ele orienta a igreja com relação às ofertas que deveriam ser trazidas, ele fala: no primeiro dia da semana,
Por quê? Porque era comum já nesse tempo, no primeiro dia da semana, ser o ambiente da reunião, de estarem juntos, celebrando ao Senhor no primeiro dia da semana. Por que nos reunimos no primeiro dia da semana? Porque é prioridade. Porque é começar a semana dizendo: Senhor, Tu és a minha prioridade. Então nesse horário da manhã às 9, ou no horário das 19 à noite, no horário do culto, não, o domingo é do Senhor. O domingo eu estou com a minha família celebrando. Por quê? Porque é o primeiro dia, porque eu estou dizendo: Senhor, a minha vida é Tua, a minha semana é Tua, e a prova disso é que o primeiro eu entrego para o Senhor. Prioridade nos projetos, nas decisões. É para o Senhor, é para Deus o projeto de vida. Ele vai ter a primazia, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Tudo que fizermos, faça de coração para o Senhor. Na vida do crente, irmão, não tem separação do que é espiritual e do que é secular. Eu já falei, para o espiritual, tudo é espiritual. Seu trabalho é espiritual, sua família é espiritual, até namorar com a esposa é espiritual. Porque para o servo de Deus, tudo é espiritual. Amém? Tudo quanto fizerdes, fazei de coração ao Senhor. Agora, na prática, tem a ver com o coração. A gente pode falar muito sobre prioridade, né? É igual falar sobre dízimo, sobre dinheiro na igreja, né? Tem jeito. Enquanto aquilo não cair no coração e não ser uma revelação da graça de Deus no nosso coração, a gente nunca vai entender, sempre vai ser forçado, nunca vai conseguir efetivamente colocar em prática, enquanto aquilo não for uma revelação da tua alma e do teu coração. É uma revelação, precisa ser um toque do Espírito Santo. Tudo aquilo que você faz naturalmente está dentro de você, está dentro da gente. Tem coisa que não precisa forçar, já está dentro de você, não é? Não precisa forçar. Por isso que é muito estranho alguém dizer assim: engraçado, hoje eu não orei. Não falei com Deus. Quem é casado, dá para ficar um dia sem se falar? Acho que esse não é um bom exemplo. Assim, né? Todos aqui, aleluia. É impossível. É impossível, é ou não é? Pode até ficar um dia, 2 dias. Não é que pode, né? Que não tem jeito, não tem como, é ou não é? Então a gente fala assim: nossa, eu esqueci de orar. Caramba, você esqueceu de falar com o teu Criador, aquele que morreu por você. Não, como é que é? Porque quando está no coração, meu relógio despertou. Irmão, é natural. Quem já está no coração, a prioridade, é natural. É natural, abrir os olhos, respirou, estou vivo, mais um dia. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, te entrego esse dia. Consagro minha vida, consagro minha família, consagro meu trabalho. Me orienta, Espírito Santo, nesse dia. Irmão, é automático. Não deu para tirar o dízimo esse mês. Irmão, é automático.
caiu o Pix na conta, 50 mil reais do salário. Não, 50 mil vocês ganham bem mais que isso. Se estão ganhando no caixa da igreja, não está entrando. Mas, irmão, entrou aqui na minha conta. Ai, esqueci. Não tem. Hoje muito menos, né? Antigamente sem Pix, tinha que ir no banco depositar e esperar domingo para, né? Hoje é igual você dizer que não pagou a pessoa porque não foi dia útil. Acabou, irmão, agora paga a conta no domingo, no sábado, não dá nem para dizer, né? Não, hoje é sábado, vou pagar só segunda. Não dá mais, não dá mais para dar os migué do tal dia útil. Todo dia é dia útil. Então quando a gente fala assim, esqueci. Não estava no coração. Não estava no coração. Isaías um dia foi usado por Deus e ele profetizou. E ele falou assim, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração não está envolvido. Uma coisa é cantar com a voz, outra coisa é cantar com o coração. Tem um monte de artista cantando para Jesus, né? De vez em quando rola uns videozinhos, né? Cantando para Jesus. Amém. Glória a Deus, é assim que começa. É assim que o Espírito Santo, é porque Deus já está trabalhando lá. Amém, não é ruim não. Mas quando a gente vê o coração, sabe um menino que eu estou olhando direto? E eu comento com a pastora, falei, esse camarada converteu. O Luciano, irmão do Zezé. Irmão, esse menino está com o coração envolvido. Não é? Talvez ele está cumprindo a agenda com o irmão ainda, né, e tal. Mas dá para ver que o reino hoje é prioridade para ele. Né? Não sei, outro dia eu vi uma postagem dele, ele estava até num ambiente que não era ambiente da igreja, ele com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Né? Pronto, entrou no coração. Quando entra no coração, irmão, acabou. É natural, não é uma questão de obrigação, não é uma questão de não, eu tenho que anotar para lembrar. Não, está no coração a palavra, está no coração. Então eu leio naturalmente, não tem esse negócio, meu Deus, esqueci de ler a Bíblia. É porque não está no coração. Quando cai no coração, quando o coração está envolvido, é diferente. Por isso peça essa direção e essa revelação do Espírito. Induza o seu coração dizendo, Espírito Santo, coloca dentro de mim essa paixão. Coloca dentro de mim essa prioridade. Seja na igreja, nas minhas finanças, em casa, no meu trabalho, que Ele tenha em tudo a primazia. Colossenses 1,18, que Ele seja o número 1 na sua vida, todo dia. A primeira pessoa que eu falo, o primeiro investimento do mês, da semana, começar a semana, falou em dia primeiro, é o Senhor. Primeiro domingo é para Ele, primeiro dia da semana é para Ele, primeira pessoa que eu vou falar no meu dia é Ele. Primeira coisa que eu vou ler é a sua palavra, nem que seja um versículo, mas que ele seja o número 1, amém, queridos? Que ele seja prioridade. Meu primeiro dia do ano, como não parar para cultuá-lo, como não parar para dizer, Senhor, Tu serás o primeiro em tudo na minha vida. Eu quero que Tu sejas o número 1 da minha história. Que Ele seja sempre o teu pole position. O número 1. Aquele que vai estar lá em cima do pódio.
Ele. E aí você vai poder levantar a mão e dizer que realmente a Ele, na sua vida, Ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, queridos? E olha, isso tem um poder. Porque aquilo a quem nós entregamos a nossa prioridade é o que vai governar a nossa vida. Quantos querem a bênção do governo de Deus, do céu na sua vida? Então nós vamos pedir ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo. Senhor, eu quero que Tu sejas a minha prioridade. Gera no meu coração, Senhor. Porque eu não quero passar um dia de 26 sem falar contigo. Eu não quero passar um dia de 26 sem pelo menos ouvir a Tua palavra. Eu vou determinar que não haverá um domingo do meu 26, que em pelo menos um culto, eu não vou estar aqui com a minha família celebrando a Tua presença. A primeira pessoa, quando eu vou abrir os meus olhos, a primeira pessoa que eu vou falar é o Senhor. Amém? Que Ele seja a nossa prioridade. O meu primeiro investimento do mês vai ser o Senhor, a obra do Senhor, a obra de Deus. Entregar a Ele os primeiros frutos do seu dia, da sua vida, da sua fala, da sua comunicação, dos seus olhos, não é? Que a gente possa olhar para a palavra, olhá-lo como prioridade. É só a gente pensar, né? Quantas vezes no dia a gente olha para essa bênção aqui, né? Vê se alguém mandou uma mensagem, vê se alguém, né? Na rede social, o que alguém publicou. Que Jesus seja essa nossa paixão. Vamos ver o que Deus vai falar comigo aqui. Eu quero que Ele seja minha prioridade. Amém?